Wave? Não. Turn off commenting? Não. Deixa eu entrar. Fica aqui, acho que eu vou lendo. Boa noite a todos. Obrigado pelo interesse, por estarem aqui. A gente vai receber hoje a Renata Bittencourt. A Renata Bittencourt é uma antiga conhecida, né, aqui do museu, do MASP, tem colaborado com a gente em diversos projetos, especialmente escrevendo ensaios para os catálogos das exposições. Ela já colaborou com o catálogo da Maria Auxiliadora, ela já colaborou também com o livro do Melvin Edwards e, obviamente, com o Rubem Valentim. Antes da Renata entrar aqui, eu vou falar também um pouco da trajetória dela. Agora a Renata é coordenadora de educação do Instituto Moreira Salles, né? Ela acabou de assumir lá, parabéns, aliás, Renata. Ela também foi diretora executiva do Instituto em Otim, Brumadinho, diretora de processos museais no IBRAM, secretária da Cidadania e da Diversidade Cultural no MINC, e ela é mestre e doutora em História da Arte pela Universidade Estadual de Campinas. A gente vai conversar hoje não só sobre o Rubem Valentim, mas por uma abordagem específica, né, que a Renata tem em relação a ele. A gente vai mostrar imagens também, né, enquanto a gente vai conversando com ela. E é isso. Ela já está aí, né? Bom, só um minutinho, enquanto a Renata vai entrando, a gente está resolvendo ainda aí umas questões técnicas, né? A Renata está distante da gente, né? Por conta da situação. Um dos pontos que a gente vai conversar hoje com a Renata é o fato do Rubem Valentim ter ficado sempre no meio desse dilema, né? Dessa dicotomia entre ser regional ou ser brasileiro. Essa é uma questão que surgiu em vários autores dos textos, né, que escreveram para o nosso catálogo, e também, né, uma antiga questão para todo artista brasileiro, né. Curiosamente, a semana passada, uma celebridade, né, também da área não da área cultural, né, da área dos esportes, o canoísta, né, Isaquias, ele reclamou, né, numa matéria de jornal, ele falou: olha, quando é do Sul é brasileiro, e quando é da Bahia é baiano. E curiosamente, tanto eu como a Renata, nós lembramos, né, do Valentim, porque era algo do qual ele sempre se queixava e que ele enfrentava em relação, né, na mídia brasileira, e especialmente, claro, no caso da crítica de arte, da história da arte no Brasil, porque sempre se aproximavam dele como algo regional, localizado, tipificado, né, como se fosse a relação dele com o candomblé, né, os emblemas do candomblé que ele recriou, como se isso fosse algo apenas relativo à experiência dele, né, por ter vindo de Salvador, da Bahia, e ter uma relação com o candomblé, com a Umbanda, né, e também com o cristianismo, né, ele era de uma família sincrética, né, como muitas vezes é a experiência no Brasil. Só um minutinho, a gente vai ligar para a Renata. Então, essa é uma das questões que, preparando assim, essa conversa de hoje, eu tive com a Renata, né? A gente vai conversar sobre isso, ela também vai poder falar sobre isso, né? Tem uma outra questão, só um minutinho que eu vou retomar aqui. Outro assunto, né, que a gente vai tratar é que também na abordagem que a história da arte brasileira fez dela, especialmente a história da arte mais tradicional, canônica, fez dele, né, do Valentim, ele também é sempre circunscrito no lugar de uma arte regional, inclusive até de um artista autodidata, né, porque ele não fez estudos formais, não é que ele não estudou, obviamente, ele não fez estudos formais na academia ou num sistema acadêmico de estudo, né? Ele estudou sozinho e estudou também com outros artistas, né, colegas, como é comum, né, nessas situações. Então, é curioso que em algumas enciclopédias, dicionários, por exemplo, né, no catálogo da exposição de 1977, Projeto Construtivo Brasileiro na Arte,
na Pinacoteca, em lugar de ficar junto com os artistas de São Paulo, o Valentim ficava numa parte separada ao final do livro, que era dedicado à arte regional, né? Provavelmente porque ele veio obviamente porque ele não estava nos grandes centros à época, né? Que era o Rio e São Paulo. Oi, Renata. Olá. Tudo bem? Eu estava já introduzindo aqui, né? Começando a conversa, tá bom? Eu já falei, né, da sua trajetória, estava falando um pouco aqui dos questões que a gente vai debater hoje. Então, eu acho que agora eu vou passar a palavra para você. Obrigado, né, por estar participando. E aí eu vou começar a mostrar também, assim que você me avisar, as imagens que a gente preparou para mostrar hoje para o público. Tá ótimo. Você me ouve bem? Tá bom o som assim? Tá? Então, ótimo. Então, em primeiro lugar, um oi para todo mundo. Para você também, Fernando, você sabe como eu admiro o seu trabalho. É um prazer poder estar aqui com você, que participa dessas ações do MASP de abrirem o museu, né, em vários sentidos, além de olharem para o acervo que tem, o que não tem, criarem novas narrativas para a história da arte. Eu não poderia aqui fazer nenhuma conversa sem mencionar também novas vozes que o MASP vem incorporando, né? Gostaria de mencionar Hélio Menezes como curador negro, convidado para Histórias Afroatlânticas, Amanda Carneiro como curadora negra também incorporada à equipe, e Ohana também, Santos, que participa contribuindo aí com a equipe de curadoria, mas também responsável pelos programas públicos, e acho que isso ajuda, né? Tem um caráter pedagógico para ajudar o museu a compreender novos modos, né, de se relacionar com outros perfis, né, profissionais, e também contribuem, né, com novos olhares, e é um outro tipo de qualificação também do trabalho, e eu tenho também o prazer e a honra de participar como conselheira, contribuir com textos por convites generosos, e tenho aprendido muito com essa equipe, inclusive com você, Fernando, então obrigada por mais esse convite. Sobre o Rubem, Rubem é uma delícia, né, de poder falar dele. A exposição foi linda, que foi criada pela equipe do museu. Eu gostaria de trazer uma primeira imagem, né, porque falar sobre o artista sem mostrar a obra não tem o mesmo sabor, né? Essa primeira obra que a gente vai ver, ela, na verdade, é um exemplo bom porque ela traz... essa é a última, na verdade, a gente podia dar uma corridinha ao contrário para ver lá uma primeira, para falar desse artista que consegue trabalhar com elementos geométricos, né, na sua obra, e essa é uma bastante exemplar, porque ela traz um dos elementos que são dos mais frequentes dentro da obra do artista, que é esse machado, né, esse machado duplo, que vai aí evocar a figura de Xangô, já nos revelando o Rubem como um artista que traz o tempo todo esses elementos que se relacionam com o universo do candomblé, e Xangô como um elemento que talvez seja o mais frequente dentro da sua obra, né? Esse Xangô, que é um orixá rei, um orixá guerreiro, que é trovão, que é fogo também, que é aquele que é tão necessário hoje, de certa maneira, né? Porque ele é o da justiça, né? Ele é aquele que também traz esperança, né? E no Brasil, né, Fernando, com tantas desigualdades que a gente vê hoje no campo social, é um orixá que as pessoas talvez esperem, né, que possa trazer um pouco de alento, né, para suas vidas, né? E é um orixá que na sua dança ele vai ter um ritmo marcado, né, fortemente pelos tambores enérgicos, com uma dança que é também sensual, né? É um orixá que tem várias esposas, é o marido de Oxum, de Oiá, de Obá, é aquele que se agrada com a comida boa, com a comida farta, que quer os seus súditos também bem alimentados, né?
Então, pensar numa arte contemporânea, né, quando a gente pensa nesses ambientes que são rarefeitos, nesses ambientes que a gente nem sempre identifica como ambientes dos museus, das galerias frequentados, né, ou identificados com a cultura negra, com a cultura afro-brasileira, e pensar nesse titã, nesse gigante da cultura negra, colocando nas paredes a força de um orixá como esse, né, é pensar justamente nessa presença e nessa grandeza e nessa força que teve Rubem Valentim de conciliar mundos, né, com uma energia e uma beleza gigantescas, né? Na verdade, né, ele vai fazer isso com um conhecimento que é vivido, né? Ele foi Obá na casa de Mãe Senhora, né, esse artista nascido em 22 na Bahia. Ele foi Ialorixá, né, do Axé Opô Afonjá. Teve também uma formação acadêmica como dentista, né, e para desgosto dos seus pais, ele resolve abandonar o consultório para ser artista e depois, obviamente, encontra um grande sucesso aí, etc., né? E vai buscar, né, um caminho que é um caminho muito próprio, um caminho autoral único dentro da arte brasileira, olhando, né, o que lhe interessa construir e o que lhe interessa imprimir desta vivência, uma vivência que se dá desde menino dentro desses terreiros, que são terreiros conhecidos, terreiros tradicionais, onde ele vai conhecer essa riqueza ancestral, e melhor do que as minhas palavras são as dele, né, para traduzir o que é que ele buscava imprimir dentro da sua obra. Eu trouxe aqui algumas frases dele para a gente poder refletir, né. É um artista intuitivo, né, ele vai dizer que ele vai intuindo, né, intuindo o meu caminho entre o popular e o erudito, entre a fonte e o refinamento, né? Então, essas investigações que ele vai fazendo, né, para encontrar como traduzir essa riqueza, né, nessa forma, né, desses símbolos, né, nessa forma que pode carregar algo que vem há milênios, né, carregando forças talvez até de certa maneira intraduzíveis, né? São obras também misteriosas, não são obras narrativas, não são obras transparentes, não são obras que entregam, né, todo o significado desses mitos para o observador, né? São obras que guardam a grandeza de mistérios, né? Gigantes. E isso está aí também dentro do valor que essas obras carregam, né? Ele vai dizer também: minha linguagem plástico, visual, cenográfica está ligada aos valores míticos, profundos de uma cultura afro-brasileira, mestiça, animista, fetichista, com o peso da Bahia sobre mim, a cultura vivenciada com o sangue negro nas veias, o atavismo com os olhos abertos para o que se faz no mundo, a contemporaneidade. Então, isso eu acho que é muito interessante para todos nós, né? Essa possibilidade de ter os pés plantados no hoje, no agora, onde a gente está, produto de tudo que acontece neste momento, conectado com tudo aquilo que nos nutre, né? Do mundo que nos alimenta, e ao mesmo tempo tendo essa consciência do que são raízes, né? De onde a gente está plantado, com aquilo que nos gerou, né? Com esse passado, com a beleza das heranças, né? E sem uma perspectiva de purismos, né? Entendendo a mistura das tradições e entendendo o que é que pode nos interessar na vastidão do agora, de um agora que envolve outros continentes, né? De um agora que envolve aonde o nosso olhar pode alcançar, né? Posso seguir aqui, Fernando? Porque eu Claro,
falo, né, também. Então, Ó, eu vou... me diz. Não, tá ótimo. Vamos ver se é essa imagem mesmo. É essa imagem? Tá. Então, pode deixar essa agora, que eu queria falar um pouco sobre essa obra que foi sobre a qual eu quis escrever no catálogo, né? Que já é uma obra que talvez a gente não, olhando para ela, a gente não pense que ela é tão típica, digamos assim, do Rubem Valentim, né? Ela não traz toda essa geometria que a gente bate o olho e entende, né, como Rubens de imediato. E, ao mesmo tempo, eu acho uma obra completamente apaixonante e mágica e linda, né? É uma obra sem título que ele produz em 53, portanto, num período que ele está residindo ainda em Salvador, porque ele é um artista que passa um período em Salvador, ele mora no Rio, depois ele vai para a Europa, ele mora em Roma também, viaja, tem um período importante de observação de acervos europeus, que é onde ele vai ter muito contato com a arte africana que está dentro desses acervos, né? E isso exerce sobre ele também uma influência importante. Mas nesse período ele está em Salvador e eu vejo nessa obra um olhar dele e uma apropriação dele já para esse universo mítico e simbólico afro-brasileiro e também um interesse para essas influências estrangeiras que tocam o Brasil nesse momento. Nesse ano de 53, o Brasil já está recebendo a sua segunda Bienal Internacional de São Paulo, né? Ele é um artista que também está em contato com esse universo. É um artista interessado nesses diálogos, né? Mas, no primeiro momento, eu gostaria de chamar a atenção para as cores, gostaria de chamar a atenção para essa divisão dos espaços que ele faz, essa compartimentação, né, Fernando, que é interessante, que está nesse vocabulário dele de interesse por uma abstração, né, que nesse caso ainda não perde tudo da figuração, né? Ele mantém formas reconhecíveis, ele mantém essa cabeça à direita, mantém esse pássaro à esquerda, e eu acho que essa cabeça, né, para alguém como ele, com essa vivência forte do candomblé, nos chama a atenção, né? A cabeça, ou o ori, né, no candomblé, tem um sentido fundamental, né? Porque vai estabelecer para os indivíduos as características, né, que estão ligadas, inclusive, ao destino, né? É a primeira parte do corpo, né, que no nascimento é a que vem ao mundo primeiro, né? É a parte do corpo que vai estar representada, né, nas dinâmicas de culto, né? Tem um altar que é dedicado à cabeça, né, o ori, que vai ser cultuado como divindade, né, a cabeça. Na cultura iorubá, a cabeça ela é, na verdade, concebida sendo composta pelo ori, que é a cabeça exterior, né, identificada com a própria caixa craniana, e também, né, que é o ori-odé, e o ori-inu, que é a cabeça interior, que seria essa parte mística, né, que compõe a cabeça também, né, que é uma sede imaterial do indivíduo, que está ligado ao porvir, ao futuro, né, que controla o corpo. Então, ver essa cabeça que parece, que tem esse rosto, mas vejam que tem, parece ter uma máscara também, né? Essa parte mais branca que está na frente da face, que está diante do pássaro, né? E a máscara como esse elemento muito presente na cultura africana, né? E simbolicamente em tantas culturas. Está muito ligado ao indivíduo quando transfigurado, quando o indivíduo é outro, ou quando o indivíduo está pronto para enfrentar algo que é de uma outra ordem, algo que é transcendente, que é de outra dimensão, de outra natureza, né? Então, a arte do Rubem está sempre dialogando com isso, com algo que transcende, com algo que
que ultrapassa, né, o meramente material. E o outro elemento, né, que retém uma forma para nós reconhecível, que é esse pássaro, nós podemos associar a Ossain, né, que seria esse orixá que assume muitas vezes a forma de pássaro, né, que é o orixá, que é o conhecedor das plantas utilizadas medicinalmente, né. Eu trouxe até aqui um mito de origem ligado a um orixá, que uma vez um rei decide casar sua filha mais velha, dá-la em casamento a um pretendente, mas ele tinha que adivinhar o nome das 3 filhas, né, das 3 filhas do rei. E Ossain diz que aceita o desafio, ele sai, né, sorrateiro pela porta do palácio, se esconde, né, ao pé do obi, né, de uma árvore de nogueira, se esconde nos galhos, e quando as princesinhas vão ali brincar ao pé da árvore, elas ficam ali ouvindo que tem um pássaro, né, cantando naquela árvore, um canto irresistível desse passarinho, que é, na verdade, o orixá Ossain ali disfarçado, né, imitando um pássaro, né? E esse passarinho fica brincando com as princesas, e nessa brincadeira ele descobre os nomes. Delê, Omidele e Onan e Na. Eram os 3 nomes das filhas do rei. Então, essa esperteza deu certo. No dia seguinte, Ossain vai ao rei, declama o nome das princesas e se casa com a mais velha. Então, esse é um pássaro, né, que vai que vai aparecer, né, nesses mitos associado à forma do pássaro. Fernando, se puder passar para a próxima, por favor. E vai aparecer também, por exemplo, nesse ferro, né, de Ossain. Pode passar o próximo, que tem no detalhe, dá para ver melhor, né, esse passarinho que aparece aí no topo. Essa é uma peça do Museu de Arqueologia e Etnologia da USP, né, um desses bastões tradicionais, com todas essas flechas, né, uma peça ligada ao orixá, né, e é um passarinho que pousa, né, na cabeça do orixá para destacar os poderes de adivinhação via de regra, né. Então, vejam, né, esse Rubem Valentim falando um pouco desse universo místico, né. Podemos passar mais uma, por favor, Fernando. Então, o artista está lidando com esse universo ao mesmo tempo que ele está olhando o que está acontecendo no universo artístico. Estou trazendo aqui, por exemplo, uma obra de um artista americano que está expondo nas Bienais de São Paulo, que se chama William Basiotis, né, a escrita, né, vou falar uma pronúncia assim mais próxima da escrita para ficar mais fácil da gente identificar, que é um artista que está relacionado ao campo do expressionismo abstrato, um artista de família grega, e que está ligado a esse abstracionismo que as bienais vão trazer nesse início da década de 50, e vejam algumas semelhanças. O espaço partido de forma desigual, né? A presença dessa cabeça à direita, também um pouco dividida, essas cores que vão ocupar essas formas divididas. Por favor, Fernando, a próxima. Então, essas bienais vão trazer obras como essa outra do Basiotis, né, também, essa divisão novamente dos espaços, feitos de um modo que parece um pouco aleatório, né? E essas forminhas também coloridas novamente, né? Pode passar mais uma, né? Renata, eu queria fazer só uma pequena questão, jogar uma pequena questão agora, aproveitando que você está nesse assunto e que eu também já tinha falado na introdução. É curioso que parte da imprensa especializada, da crítica de arte, raramente associava o Valentim a esse tipo de linhagem, né?
porque são muitos artistas, sim, que ele via nas bienais, e como você mesmo lembrou, ele foi um artista que viajou bastante, né? Teve na Itália, teve na Inglaterra, viu muitos museus, e ele se informava muito, né? Ele trocava correspondências, né? A gente recebeu aqui no museu uma doação, né, de um grande fundo, né, um arquivo Rubem Valentim, a gente vê tem uma troca de correspondências nacional e internacional. Ele era um artista muito bem informado, né? E, curiosamente, a imprensa e parte da crítica no sistema brasileiro de arte fica o tempo todo reforçando um lugar muito restrito, assim, um pouco folclórico, né? Do artista que vem de um lugar que é considerado regional, periférico, né? Dentro desse sistema, que, claro, é bastante preconceituoso, né, em relação a ele, e algo que me parece que ele se ressente bastante disso. Só queria pontuar isso, se você quiser comentar, senão a gente segue. Não, eu acho o seu comentário absolutamente preciso. Nós estamos falando de um homem absolutamente culto e com uma capacidade bastante sofisticada de não só conhecer, como, na verdade, não seguir, né? Quer dizer, a partir desse conhecimento, ele se nutre dessas referências, as elabora e devolve algo de uma originalidade imensa, né? Que se estabelece como um marco fundamental no contexto da arte brasileira, como você dizia antes, né? Agora, concordo com você, ele é tratado como esse artista, você mesmo mencionou, eu não me lembro se foi agora há pouco, no seu texto, que aliás é excelente, como ele vai cair nessa categoria do autodidata, né? Vai cair um pouco nessa categoria em que se coloca como um demérito sua ausência de formação específica, e isso minimiza o seu imenso repertório acerca da produção internacional de arte que havia nesse momento, né? Ele está muito bem informado, né? E bem informado sobre esses artistas, quer dizer, esse contexto, quer dizer, um momento de deslocamento de eixo da Europa para os Estados Unidos, é uma nova abstração que surge, né, informada por um surrealismo, né, que é processada por um Jackson Pollock, por um William de Kooning, por um Franz Klein, por um Mark Rothko, por um Motherwell, todos esses artistas, né, que vão estar olhando o que os exilados, né, da Segunda Guerra, como Breton, Léger, Mondrian, que vão morar nos Estados Unidos, estão agora produzindo, e também por toda essa descrença, né, na linguagem, de certo modo, da arte, vão querer estar se comunicando com os indivíduos diretamente, buscando linguagens que pudessem acessar o inconsciente de modo direto. Então, a abstração parece ser um canal, né, para essa comunicação. Então, a abstração e os mitos parecem ser um canal para isso. Então, vão buscar também na observação da mitologia essa linguagem. O Polo, que está interessado nos navarros, que ele conheceu, o Basiotes está interessado na mitologia grega, então também tem esse novo olhar para culturas ancestrais, vistas por ele com 1 milhão de aspas como primitivas, não é? E aí vem o pulo do gato do Valentim, porque para ele não é uma cultura distante, primitiva, não sei quem. Para ele é a cultura dele, é atual, é linda, é potente, é poderosa, é vivida agora, né? Então, essa apropriação que ele faz tem outra potência, outro sabor e traz outras soluções, né? Então, por exemplo, essa é uma obra do Basiotes que se chama Ciclope, né? Que traz justamente esse sentido de um olhar para um universo primitivo, né? O Ciclope só tem um olho, o Ciclope come carne crua, o Ciclope é um símbolo daquele que vive fora da civilização e que ele incorpora na forma de pintura, né? É diferente do que faz o Valentim. Os orixás do Valentim são aquilo que dão sustentação para a civilização. São essa força ancestral que organizam a vida, que conhecem a natureza, que organizam a vida social,
que dão força interior para os indivíduos, que entendem o que organizam a vida e o destino, né? Então, entender Valentim é entender por um outro ângulo quem somos e como vivemos juntos, né? É uma outra chave de modernismo. Se a gente entender, a gente pode entender como é que o Brasil se organiza e como é que esta nação finalmente pode existir em paz e encontrar uma chave de futuro e de maior harmonia para lutar menos com a sua própria identidade, me parece, né? Poderíamos avançar um pouco, por favor. Mais uma, por favor. E mais uma, por favor. Eu tenho pensado também, eu posso seguir, Fernando, mais um pouquinho? Eu tô Claro, claro. Sim. Eu tenho pensado também que uma estratégia que eu adotei foi também aí autodidata, de certo modo, sou eu também, né? Porque nós não temos tantas disciplinas para dar conta, né, Fernando, nas nossas universidades, dessa história da arte que hoje o MASP está ajudando e outras instituições e universidades a construir para a gente olhar para artistas como esses e produções como esta. Então, a gente vai se educando um pouco no processo, né? E uma estratégia que eu adotei foi olhar para artistas negros americanos, porque também há mais bibliografia, porque eu gosto muito e porque eu consegui me informar também a partir deles, né? Então, comecei a olhar para uma certa produção americana, procurando, por exemplo, artistas como Romar Bearden e tentando encontrar paralelos com coisas conhecidas da gente, né? E achei que Romar Bearden dialoga bem com Rubem Valentim, né? O que você pensa? Uma obra como essa, que se chama Conjure Women, né? Ou seja, a mulher que conjura. É uma espécie de imagem de feiticeira. Feiticeira que vou pedir para quem está assistindo a gente para não pensar com preconceito ou que pensar que não carrega tanto preconceito esse uso que eu faço da palavra, né? Seria aquela mulher do bairro que você vai lá, bate na porta dela e ela te dá algum preparado para um problema que você tenha, seja ele emocional ou de saúde. Aquela mulher que seria um pouco, ela não tem o status de uma mulher que trabalha na esfera do candomblé e o respeito e um sentido tão poderoso comunitário, né? Mas é aquela mulher que dá conselhos, que ouve os seus segredos, que tem um papel um pouco mais local. E ele diz que essas mulheres que ele conheceu, que chamadas, né, de conjuring, né, as mulheres que conjuram, né, que são capazes de conjurar, como aquela que manipula, né, energias, né, que tem certos poderes e que ele conheceu no sul dos Estados Unidos, né, que tem isso do feitiço, né, na Carolina do Sul, onde ele nasceu, ele vai encontrar mulheres semelhantes na ilha de San Martín, porque ele se casa com uma mulher caribenha e estabelece uma segunda residência lá. Então ele faz várias obras que vão se relacionar com essas figuras femininas, né? E ele vai então fazer colagens que misturam imagens fotográficas com papéis coloridos, com imagens que ele encontra em revistas, né? Se puder passar a próxima, por favor, Fernando. E ele vai então fazer esses olhos grandes, né, colados com essa boca enorme, né, esses olhos que são capazes de ver esses olhos, né? Algo além da natureza ou da realidade imediata, talvez, né? Se puder passar, por favor, né? Ela tem nessa mão enorme uma cobra, né? Que a gente viu naquele bastão, junto com o passarinho, tinha uma cobra também. O próximo, por favor. Tem um passarinho também, aliás, tem vários dentro dessa cena, pode passar.
tem esses pássaros todos habitando essa cena, ele vai fazer coisas que são coloridas, outras que são preto e branco, né? Esse mundo que não é realista, né? Nessa manipulação da colagem, a construção de uma outra natureza. Podemos passar, né? Se puder voltar para a imagem completa, para que todos possam ver após os detalhes, Fernando, por gentileza, voltar um pouquinho. Então, essa mulher que a Verdinha, uma para frente, essa mulher que conjura, né? Ela que roga, uma para frente só, por favor. Essa. Ela que afasta um maléfico, ela é capaz de invocar forças sobrenaturais, ela é uma mulher mediadora, né? E ele vai dizer que é aquela que vai usar de práticas que são herdadas de culturas iorubá, também nos Estados Unidos, né? De cultura zibo, né? Porque esses fluxos, né, de escravos que vão para lá também muitas vezes são provenientes de regiões semelhantes, né? E vão corresponder a arquétipos sacerdotais similares lá e cá, né? E estão relacionados a esse universo que é o universo dos ritos, né? Vão produzir amuletos, vão produzir preparações para combater problemas das mais diversas ordens, né? Podemos passar, então, por favor, para a próxima imagem do Romar Bearden. Essa, né? Que é uma imagem que, nos Estados Unidos, ela se transformou até em selo. Se chama Prevalência do Ritual. É uma imagem bastante conhecida dele, bastante famosa. Se puder passar a próxima, por favor. Em que essa imagem, ela vai ser comparada a uma Mona Lisa negra americana, né? Por esse possível paralelo que se estabelece pela posição das mãos, um pouco como um retrato mágico, né, da cultura negra. Se puder voltar uma, por favor, desculpa abusar da sua boa vontade aí, Fernando, mas vejam, né, essa ideia dessa mulher, de novo, a importância dos olhos, de novo, a importância das mãos, né? Essa mão que pode ser de quem vai falar, mas também a mão da manipulação e a folha, né? Nessa mão que está mais baixa, a folha com esse elemento da natureza. Nós falamos no começo do orixá Ossain, né? Ou Ossanha também, né? A gente tem aquela música Canto de Ossanha, que é tão conhecida, né? Do Vinícius, é o mesmo orixá, né? Esse mundo da natureza que é tão fundamental no candomblé, tão fundamental para essas mulheres de poder, né? Que tem esse papel dentro das comunidades como aquelas que são responsáveis pelo bem-estar, né, dos grupos onde elas estão inseridas, né, a natureza como algo que elas conhecem, elas sabem do que é o chá, né, elas sabem quais são as folhas, né, como o dado da natureza, assim como o dado que transcende a natureza, como um dado de poder também, né. Então ele faz essa figura, né, essa obra, de novo, a colagem, que ajuda a criar essa figura sobrenatural, né? Essa figura poderosa, que ele vai batizar essa obra de Prevalência do Ritual, né? A Mulher que Conjura, número 1, é uma obra de 1964, né? E eu gostaria de passar para a última imagem. Espero que vocês não tenham achado que eu corri demais aqui, mas eu queria falar de tanta coisa. Não, coisa. tá bem. E aí sobra um pouquinho de tempo para a gente conversar também no final. Ai, que bom. E a última imagem que eu gostaria de mostrar é a próxima, por favor, Fernando, que é... Ah, é uma imagem do Valentim, Renata? Não, essa última, essa mesma, né? Ah,
que é a imagem da Mãe Senhora, né? Uma foto do Pierre Berger, da Maria Bibiana do Espírito Santo, que é uma mulher que está presente no universo do Rubem Valentim, porque, na verdade, eu acho que ela pode nos ajudar de uma maneira menos abstrata e mais carnal, como uma figura feminina de verdade, né? Também a falar deste valor, né? Quando a gente fala desse mundo do candomblé, que está sendo tratado simbolicamente pelo Rubem Valentim, quando a gente está falando desse mundo, destas mulheres que o Romard Bearden está abordando, né, nas obras dele, é de alguém como a Mãe Senhora que a gente está falando. E num Brasil como o de hoje, em que essas mulheres estão, em seus terreiros, estão sendo objeto de perseguição, de incompreensão, e elas são patrimônio vivo, e os seus terreiros têm um valor de museus, né? São templos e são palácios de saberes, né? De tesouros ancestrais, pelo que elas guardam no corpo, na mente, nas suas comunidades, nos objetos que estão ali, nas músicas que são cantadas, nas roupas que são vestidas, nas comidas que são servidas, em absolutamente tudo, nos ritos que são seguidos. E vou lhe dizer, não é a minha fé, não é aonde eu vou. Aliás, não sou uma pessoa que frequenta uma religião, mas sou uma pessoa que tenho dedicado minha vida à cultura e ao patrimônio, e é desse lugar que eu falo, né? Acho importante que a gente consiga perceber o valor infinito dessas mulheres e dessas tradições, né? Então, por isso que eu queria encerrar com a figura da Mãe Senhora aqui nessa fotografia, que eu acho que Pierre Berger soube captar essa majestade, né, da Maria Bibiana do Espírito Santo, né? E aí vamos papear. Era isso, a princípio. Obrigado, Renata. Essa imagem veio bem a calhar, porque a gente ficou de conversar entre os muitos pontos, né, que a gente vem conversando já, né, desde que você publicou esse texto aqui sobre o Valentim. A gente continua o nosso diálogo, né, você sempre próxima aqui do museu. Entre os assuntos está a questão da intolerância religiosa. O Valentim também, como muitos artistas negros, ele sofreu um processo de despolitização, eu acredito, ligado também a um processo de embranquecimento de alguns artistas negros. O Hélio Menezes lembra muito desse processo nos cursos que ele deu aqui no museu, na época de Histórias Afro-Atlânticas. Ele falou muito desse processo, ele lembrou bastante de Mestre Valentim, urbanista, que ganhou um busto no Jardim Botânico do Rio de Janeiro, um busto que negava totalmente as suas características negras e o transformava praticamente num europeu, né, branco. Então a gente sabe que tem um processo. Machado de Assis também, né, bastante conhecido. Hélio Menezes também lembrou muito do Machado de Assis, e obviamente também Rubem Valentim, né? É uma maneira também de tirar a força, né, de tirar a potência e tornar a obra dele e as entrevistas que ele dava, o que ele falava, como algo inofensivo. Então, esse processo, o Rubem Valentim tem um aspecto político, né, eu acredito. Isso está na obra dele, está nas entrevistas, está no que ele falou. Ele publicou um manifesto, né, nos anos 70, inclusive ele era bastante ativo, né, bastante combativo, né, na mídia. E, curiosamente, você mostrou essa última imagem, a gente aqui falando de Rubem Valentim, e ontem, mais uma vez, né, houve um episódio de intolerância religiosa, com um ataque ao busto da Mãe Gilda, da Mãe de Santo Mãe Gilda em Salvador, que seguidamente é alvo de ataques, né, de intolerância religiosa. Então, outra coincidência, né, que aconteceu, saiu essa notícia hoje, em Itapuã, né, fica o busto dela. Eu queria saber se você podia comentar essa questão, né, essa questão política na obra dele, e de um artista que sempre trabalhou com emblemas do candomblé, né, do candomblé, e nos anos 80 também emblemas que ele encontrou na Umbanda, né, a família dele, como a gente falou aqui,
uma família bastante sincrética, como é comum, né, em vários estados do Brasil, especialmente na Bahia e em Salvador. Claro. Eu fico pensando, né, Fernando, me dá a impressão que qualquer indivíduo negro, homem ou mulher, que decida atuar no campo da cultura, sem ser capoeirista ou sambista, já está atuando com uma certa radicalidade política, né? Porque o nível de estranhamento dessas presenças já é imenso. E se é grande hoje, por tudo que posso falar em primeira pessoa em certa medida, mas pelo que eu ouço também por outras vozes artísticas, né? Tamanho, eu posso imaginar o que era para ele, né? Alguém nascido da Bahia e que vai circular por Salvador, por espaços como a Bienal, por círculos paulistanos, nos anos, né, que ele circulou e tudo isso, né? Posso imaginar o que era a resistência, não é? Que ele enfrentou como uma presença como corpo estranho, né? Nesses ambientes, né? Então, eu acho que a gente tem sempre que lembrar que a presença é política, né? Que essas escolhas são políticas, que é difícil, né? Estar. Levantando o tipo de voz que ele levantou, né, optando por trabalhar com esses conteúdos simbólicos, né, a gente tem então aí um segundo patamar, né, de atuação e de afirmação, obviamente política, e um outro nível de impacto, né, porque não só ele fez uma opção por lidar com essa herança, como ele se recusou a trabalhar com a chave que era esperada e que seria muito melhor aceito, que era a chave Jorge Amado Caribé, da representação realística, que adotaria uma chave mais, entre aspas, folclórica, de representação realística do negro já nessa chave que já teria passado Portinari, né? O trabalhador, o típico, o regional, a representação realística do próprio orixá, do próprio terreiro, do próprio candomblé, etc. Né? Ele se recusa a fazer isso e deve ter recebido, recebeu críticas por não fazê-lo. Né? Então ele se recusa a ir para o trajeto que era o esperado e que era o determinado. O próprio MASP fez uma exposição sobre um artista americano chamado Melvin Edwards, que dá um testemunho também bastante eloquente das críticas que ele recebe dos negros também por seguir um caminho de produção abstrata e não trabalhar numa chave realista que seria percebida como uma chave de maior denúncia, né, de retratação realista do negro, o negro que trabalha, o negro que sofre violência, etc. Também tem esse outro campo, né, que ele também optou por negar, por resistir a seguir, né? Então, também há esse outro caminho, né? Então, eu vejo o Valentim como um artista de grande coragem, né? De grande força, né? E isso eu acho que é algo que pode servir de sinal para os artistas que estão produzindo hoje, né? Como uma sinalização de que é preciso coragem para buscar caminhos individuais, né? Para buscar caminhos originais, para buscar caminhos em que eles possam se distanciar uns dos outros com imensa liberdade de expressão, sem responder ao que esperam o mercado, os museus, os curadores, a militância ou ninguém. Porque ser negro neste país sempre foi uma condição em que era preciso lutar para ser livre, e isso não mudou, né? Então, ser livre de qualquer amarra. Então, é preciso que isso possa ser observado até o fim em todas as instâncias, né? E acho que Rubem mostra isso, né? Acho importante. E quanto ao embranquecimento, eu sinto que essa pressão, ela segue, né? Ela segue.
sobre nós, negros, que estamos trabalhando e operando como minoria nos mais diversos campos, né, em vários sentidos, né? E a história busca embranquecer aqueles que já foram, né? Para que eles se encaixem melhor nas narrativas dominantes. Ao mesmo tempo, eu sinto que há uma juventude que tem uma força de fala e de atuação que sacode tudo dos alicerces para cima e não deixa nada no lugar. Vamos ver, né? Vamos ver o que virá. Eu me lembrei também agora, ouvindo você falar, Renata, de um outro projeto que você colaborou, publicou um ensaio inédito da Maria Auxiliadora, né, que aconteceu aqui no museu, e que também era uma artista que a sua própria existência, né, existir como artista era um ato de resistência, né, como vários autores e autoras lembraram nos seus ensaios para o catálogo. Sim. Bom, a gente está chegando aqui no final do nosso tempo, infelizmente daria para a gente ficar conversando aqui muito mais. Você gostaria de encerrar, dizer alguma coisa para encerrar, Renata, ou não? Olha, Fernanda, eu encerraria só dizendo que espaços como esse são muito valiosos, que bom que surgiu essa oportunidade para esse papo, fico contente e estou sempre disponível para conversar, foi um prazer ter vocês, agradecer ao público também por essa participação, muito gostoso poder papear, que o Rubem Valentim possa encontrar outros espaços de valorização e novos pesquisadores, talvez possivelmente até entre o nosso público, para que outros ângulos de pesquisa e de estudo sobre ele também possam surgir. Exatamente, bem lembrado, no contexto da exposição, como a gente falou aqui hoje, nós recebemos uma doação, né, do Instituto Rubem Valentim, de uma quantidade enorme, cerca de 10 caixas com fotografias, documentos, cartas, material pessoal, né, do Valentim, que isso inclusive já foi catalogado pelo nosso centro de pesquisa e está disponível para os pesquisadores assim que a gente atravessar esse momento da quarentena. O museu está aberto para os pesquisadores também poderem olhar esse material, o que permitirá que novas pesquisas e novas abordagens em relação ao Valentim surjam. Aconteceu a mesma coisa com a Maria Auxiliadora também, no contexto da exposição dela. Bom, obrigado, Renata. Foi muito bom e até a próxima. Obrigado a todos também que nos acompanharam. Obrigada, boa noite. Tchau, gente.